E aí, Boa Ivan? noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Sim, tudo ok. Pronto. E aí, como é que você está? Estou bem, agradeço o Tá bem? convite. E eu agradeço participar da sua primeira live, né? Um prazer estar aqui com você, dividindo esse momento, esse marco, Espero contribuir, né? com certeza, sem dúvidas. Então, a gente já pode ir começando a falar. Vamos contar um pouquinho que a gente se conhece há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo a gente se conhece aqui por redes sociais e tal. Mas só que agora a gente se reencontrou, digamos assim. Recentemente, eu tive coragem até então de fazer esse perfil público, que até eu não tinha. E encontrei o Ivan novamente, né, nesse outro perfil. E Ivan, como é que você tá, meu amigo? Vamos aqui construir essa luta, né, de inclusão, que é muito importante. Eu costumo dizer que esse mundo não foi feito para nós, mas vai ser feito por nós e para nós. Então, iniciamos aqui. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui dialogando com você, Ivan. Eu que agradeço o convite e espero contribuir bastante para essa nossa conversa. Sem dúvida. E vou apresentar aqui Ivan, para quem não conhece, mas acredito que a maioria daqui, meus seguidores já sabe quem é Ivan. Ivan é natalense, tem 22 anos, está no oitavo período de pedagogia. Ele é idealizador do perfil Ivan Barão, que é o influencer da inclusão. E hoje ele tem 35,7 mil seguidores nessa plataforma. Então, imagina quantas pessoas já assistiram o Ivan e já aprenderam com o Ivan. Né? Mas é um aprendizado duplo. Eu ensino, mas também a gente aprende tudo junto. É uma Aprendo muito troca, né, com de vocês, é conhecimento. uma troca. Não, tenho certeza, é dessa forma. Eu estou no começo ainda, mas meus seguidores ensinam muito mais do que eu, sinceramente. Eu aprendo muito mais. Assim, são referências até para mesmo a questão do empoderamento, né, como pessoa. Aqui esse Você mal perfil. sabe, mas você inspira bastante várias pessoas. Só em Oh, você estar no seu perfil e divulgando um pouco da sua vida, falando sobre inclusão, já é bastante coisa. eu digo mesmo para você, você traz muitas termologias, né, que a gente vai tratar aqui. Muitos vídeos muito informativos, sinceramente. E a própria vivência você mostrando, né? Porque eu digo assim, quanto mais nós mostrarmos nossa vida, mais faz a reconfiguração da visão da pessoa com deficiência. Porque, Exatamente. infelizmente, hoje ainda tem uma visão distorcida de nós. Exatamente. É um estigma, né, que a sociedade cria e que a gente está aqui para quebrar todos esses estereótipos. Nada Então, não. então é isso, né? O meu maior propósito de Acredito Seu é justamente mostrar que nós, pessoas com deficiência, já tem no nome, pessoa com deficiência. Antes de tudo, nós somos o quê? Pessoas. E a deficiência, a gente tem aquele velho conceito médico que a gente precisa atualizar. Porque deficiência, na realidade, é a relação entre a pessoa e o ambiente. Aqui, enquanto nós estamos conversando pelo mundo virtual, não possuímos nenhuma barreira para isso. Então a gente acaba que não tendo uma deficiência. Mas quando a gente vai para o mundo real, a falta de acessibilidade surge e vem entre vários outros obstáculos. E isso leva a gente a se questionar: será que é a gente que é deficiente ou o mundo que é deficiente? Hum, E que a gente não precisa mudar para se adaptar. É um ambiente que precisa. exatamente. Então, Ivan, né, esse é grande amigo que eu tenho aqui virtualmente, que ele hoje me prometeu, inclusive, mais cedo, que viria em Mossoró. E quando eu for em Sim, Natal, eu me garanto. Fazer de tudo pra gente se conhecer pessoalmente. Que a gente já com se conhece aqui certeza. virtualmente há muito tempo, mas pessoalmente é diferente, o calor humano é diferente, mas estamos passando uma fase muito complicada, mas logo, Ficar logo, em casa, né? Essa fase. exatamente. Boa noite a todos
aqui que estão conosco, professora Aninha, não sei se vocês conhecem, professora Ana Lúcia, Não, ainda não. uma grande, você precisa conhecer. É isso que eu digo, você precisa conhecê-la. Farei questão de apresentar ela quando você estiver em Com Mossoró. certeza. E falando um pouco sobre mim, eu sou Camila Moraes, idealizadora aqui do Perfil A Rodada. Sou moçoroense. Nós somos do Rio Grandense, né? Norte Rio Grandense, Ivan. Potiguares. Potiguares. Sou ativista, né, pela causa da pessoa com deficiência também, como o Ivan. Tenho 25 anos, sou assistente social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestranda também em educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual deixo aqui meu amor. Todas as lives, onde eu vou, eu falo da minha paixão por aquele espaço. A educação mudou minha vida, sinceramente. Então, começando aqui a falar um pouco, Ivan, vamos conceituar o que seria inclusão e acessibilidade. O Certo. que você fala sobre a inclusão, primeiramente? Eu costumo falar que incluir é mais do que colocar a pessoa com deficiência naquele ambiente, é colocar ela com voz ativa, é fazer com que ela esteja com todos e ao mesmo tempo no mesmo nível de acordo com suas necessidades. E é em nível de equidade, porque ninguém é igual a ninguém. A gente deve valorizar principalmente suas diferenças, certo? Sim, sim. E a acessibilidade vem para derrubar todas as barreiras que é impostas, sejam arquitetônicas, comunicacionais ou metodológicas, para que essa pessoa esteja de fato incluída nesse ambiente, Sim, certo? sim. Complementando um pouquinho aqui, incluir, né, vai muito mais além do que você colocar. Sim, eu sou deficiente física, como o Ivan, e aqui nossa deficiência não está visível, né, Ivan? Mas eu Sim. utilizo a motinha, um triciclo elétrico para se locomover, e Ivan tem a mobilidade reduzida. Também utilizo a bengala, né, que são tecnologias assistivas que servem justamente para isso, para a gente se adequar a esses ambientes defeituosos, com falta de acessibilidade. Exatamente. E assim, a inclusão é muito mais além do que uma rampa, a questão do braille, né? A Dos Libra, placas, da audiodescrição. Libra, justamente. Mas eu digo que a principal forma de incluir é se colocando, né, no lugar do outro. Hoje eu acredito que os maiores problemas do mundo é justamente você não olhar para o outro como se olhar, né? Não se colocar no lugar daquela pessoa. Então, incluir é isso, é trazer aquela pessoa junto com você, né? Fazer com que ela faça parte daquele meio de forma totalizada, porque todos nós temos diferença. Antes, eu encarava a diferença como algo ruim, porque o meio que eu cresci, né, não dentro de casa, mas socialmente, a deficiência era vista como algo estranho, algo. Mas sempre nos é imposto esse significado que a deficiência deve ser algo extinto, que a gente deve invisibilizar. E não, atualmente a gente está meio que nos afirmando cada vez mais, principalmente nesse meio das redes sociais. A gente precisa afirmar cada vez mais as nossas deficiências para que nossas novas gerações tenham como inspiração. Porque quando nós éramos crianças, nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação. Verdade. Não é verdade, Camila? Exatamente. E assim, hoje eu vejo que as diferenças que abrilhantam o mundo, né? Que traz esse brilho individual de cada um. Hoje eu sou totalmente. Não vou ser hipócrita, mas claro que a gente queria modificar algumas coisinhas. Mas com o meu corpo. Hoje eu não quero mudar. Não quero entrar num padrão que foi criado pela sociedade, né? E assim, Mas quem disse que é quem criou esse padrão? Porque o padrão, na verdade, foi criado para ninguém estar dentro dele. E exatamente. com que autorização esse padrão foi criado, na verdade? Verdade. Nós somos nossos próprios padrões.
Se a Exatamente. gente for parar para pensar, né? Verdade. E assim, a principal barreira que você com certeza passa, né? É a barreira atitudinal, né? Que aquela não Uhum. é aquela barreira que é física, mas assim, as atitudes. Porque para incluir, precisa retirar as barreiras. E quando aquela barreira é construída dentro do indivíduo mesmo. Então, quando Aí é aquela preciso barreira. mudar pessoas, Exatamente. pensamentos, ideias, ideologias. E é por isso que a gente está aqui em redes sociais, que hoje, mais do que nunca, está sendo um meio de tamanha utilidade, né, para as pessoas. Mostrar isso, mostrar que nós somos como qualquer outras pessoas, com as nossas diferenças. Então, a inclusão para mim, para nós é isso. E as barreiras, justamente isso, a questão da atitude, né, da acessibilidade, de quebrar essa barreira da atitudinal. E agora entrando um pouquinho na questão das terminologias, Ivan. Certo. O que você poderia falar sobre essa questão? Terminologias, a importância, né, de se falar sobre elas. Eu acredito que a terminologia seja importante porque falar uma terminologia correta sintetiza tantas batalhas que outras pessoas com deficiência no passado tiveram para se reafirmarem e para mudarem conceitos. Porque o que é que acontecia? Antigamente se referenciavam-se a nós como inválidos, deficientes, tantos vários outros nomes pejorativos. E agora não, agora as coisas mudaram. E Exatamente. a gente utilizar uma terminologia correta é muito importante. Sim, sim. A gente costuma muito ouvir, né? Ah, aquele deficiente. Resume a gente muito em uma característica nossa, né? Que eu também gosto de dizer que a minha deficiência, a sua, é uma característica apenas É nossa. uma condição que não precisa resumir nós como um Na verdade. todo. É Então, apenas um detalhe. isso. Então, o pessoal usa, né? Deficiente, especial. O Por quê, especial né? também eu queria enfatizar que o especial ele segrega, porque se eu sou especial, porque Camilo também não. Entende? Todos nós somos especiais, com ou sem deficiência. É Exatamente. importante enfatizar isso, porque segrega, coloca a pessoa em um lugar diferente dos outros. Tipo Aí assim, também, coloque um patamar diferente, né? aí a gente não quer isso, a gente quer estar incluído, a gente não quer estar Não. separado. A gente quer estar onde todo mundo está, na verdade, né? Olha aqui a E, Joana tá falando, a Joana que é da ONG Mova-se, tá falando que a maioria das pessoas nos resume a nossa deficiência. sim. É o que acontece todos os Principalmente dias. quando ela é bem visível, né? Sim, E tem outra também, outra terminologia que falam muito, né? Portador de deficiência. porque portador a gente porta objeto, Uma não bolsa. porta. Você não consegue se separar da sua deficiência, consegue? Não, não mesmo. Justamente Você porta um lápis, você coloca uma bolsa, você porta. E o você não fone de tira, né? ouvido. Um fone de Sim, ouvido. Justamente. E a gente pode falar também um pouquinho sobre o capacitismo. O que seria o capacitismo, Ivan? capacitismo, esse termo bem novo que Tá eu bem, fui né, em conhecer alta. ano passado, quer dizer, não está tão em alta porque existe desde 1885, sua primeira escrita em artigos científicos, mas como a sociedade não fala esse termo, a gente só foi saber disso praticamente agora. Eu vim conhecer agora, praticamente. Sim, porque antes era só preconceito à pessoa com deficiência, discriminação à pessoa com deficiência. E quando a gente não dá nome às coisas, acaba que ficando sem valor, É verdade. entende? Uhum. Então eu Então, costumo falar que o capacitismo ele é irmão da LGBTfobia, do racismo, do machismo, de todas essas opressões que rodeiam a sociedade. E que essas ele precisa ser discriminações combatido. já, né? Sim, justamente, bebe da mesma fonte dessas opressões. E uns exemplos, né, de capacitismo. O que seria o capacitismo?
essa questão justamente do preconceito, né? De fazer da condição de deficiência da pessoa uma forma de preconceito. Excluir E, uma pessoa por conta da sua condição física, intelectual, mental ou exatamente. auditiva, visual. Aí tem três tipos principais, né, do capacitismo. Sim, eu gosto bastante de enfatizar que o capacitismo ele é tão naturalizado que a gente nem percebe que está cometendo capacitismo. Eu separei três que mais se destacam na nossa sociedade, que é o do vitimismo, colocam as pessoas com deficiência em lugares de vítimas, que seja em qualquer situação. Ah, ela fez isso porque tem uma deficiência, não é bem isso. Uhum, Ela tem, antes disso, ela tem uma personalidade, é seja verdade. boa, seja má, Sim. né? Ela é uma pessoa, né, íntegra. Justamente, depois vem a questão da doença, que ainda em pleno 2020, ainda tem gente que trata a deficiência como se fosse uma doença e como se precisasse de cura. E que se Que a não. gente voltar a tempos anteriores, esse tipo de prática exterminou muitas pessoas com deficiência, porque eram diversos tratamentos ofensivos, invasivos, e em busca de quê? De tornar uma pessoa menos deficiente, entende? Era, Porque a gente não queria ser deficiente na sociedade. A gente, na verdade, em nossa sociedade, o deficiente não se sente acolhido. Não é, Ivan? e é porque também liga a deficiência com uma falta de produtividade, aí também envolve o capitalismo, Sim. né? Nosso modo de Isso, produção, né? isso. E que aí atualmente a gente prova ao contrário, que a gente pode ser o que a gente quiser. Justamente. Desde professor, assistente social, médico, Né? O que quiser, né, na o verdade. que a gente quiser, não tem limite. Verdade. E assim, até a questão da quebra, né, do capacitismo, da doença, digamos assim, referindo à doença. É a própria Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o nosso estatuto, né, o que hoje utilizamos, que rege Que foi uma nossos grande direitos. conquista, né, sancionada pela ex-presidente Dilma. Exatamente. Nele diz que para definir uma pessoa com deficiência é muito mais além de um atestado médico. Que é Tem um uma rede de modelo conjunto. social, né? Biossocial. Exatamente. Biosocial, porque vai além do psico, né, Ivan? Vai várias questões para Justamente. definir se a pessoa ou não é deficiente ou não, né? E tem, assim, alguns exemplos, né, do capacitismo, que a gente ouve muito. Deixa eu só Parabéns, guerreiro. completar. Opa, Sim, desculpa. deixa eu justamente isso, que é o do Parabéns Guerreiro. Que entra, que entra a questão da superação, que muita gente não sabe, mas isso é puro capacitismo. Mas por que capacitismo falar que nós somos exemplos de superação? Porque a sociedade, a mesma sociedade que nos impõe barreiras, desafios, é a mesma sociedade que quando a gente consegue, com as nossas necessidades, dificuldades, superar essas barreiras, nos dá a medalha de super-heróis. Exatamente. No caso, é uma romantização do nosso sofrimento que não deveria existir, que deveria ser algo extinto. Todas essas Exatamente. dificuldades. Entende É, porque é tão capacitista esse discurso de superação? e infelizmente a gente reproduz muito, né, Ivan? Quando a É, gente não alguns. conhece, é por isso que a gente tá aqui, justamente isso, que a gente às vezes reproduz uma coisa que a gente não tem conhecimento, mas pelo senso comum, né, que a gente cresce ouvindo aquilo, então a gente vai incorporando. Às vezes a gente a gente usa, né, o capacitismo naturalmente, só que não é Mas assim. acredita que vai nos elogiar, não, acaba nos prejudicando. Porque também tudo que nos desumaniza é capacitismo. Nós somos Exatamente. pessoas como quaisquer outras. Temos nossas necessidades, claro, que devem Sim. ser respeitadas, mas que, como qualquer outra pessoa. Exatamente. O Daniel colocou aqui, tem muitos comentários que a gente vai ler. Sim, eu tô lendo, Pior coisa é quando a gente vê pessoas do movimento usando terminologias capacitistas. Isso é comum. É muito comum por falta justamente. justamente do conhecimento.
né? Acontece muito, muito mesmo. Porque Daniel foi qual Daniel? Daniel na luta, é? Isso, Daniel na luta. Exatamente, Daniel. E quando não basta a gente falar que apoia a inclusão, a gente tem que se declarar anticapacitista, entende? Sim, sim. Porque falar que apoia a inclusão é muito fácil, agora enfrentar o capacitismo do dia a dia, Seja no movimento, né, das pessoas com deficiência, LGBT, né, da questão negros, exatamente. é assim, é um contexto geral, gente. É um preconceito como qualquer outra minoria, que eu não digo que é minoria, não gosto de usar isso, porque a gente, Somos minorias, somos a maior minoria, porque somos bilhões de todo mundo, sim, 45 milhões no nosso país, e o RN é o estado com mais pessoas com deficiência em equiparação com a Paraíba, por conta da extensão geográfica. Então então, não é uma minoria, não, é não é uma minoria, minoria nos espaços de poder, nos espaços da mídia, entende? justa. Não nos Nos sentimos espaços, representados. exatamente, nos espaços de voz, né? Sim, Então, assim, uns exemplos, né, como capacitismo. Ah, parabéns, guerreiro ou guerreira. Isso acontece muito, 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 muito. Até o próprio, aquele deficiente. Eu já passei muito. Ah, lá vem a deficiente, lá vem a cadeirante, lá vem. como se Isso, você não fosse Camila, né? Como se você exatamente. só fosse a deficiente. A deficiente. Não tivesse uma pessoa aqui, sim digamos, um objeto, né? Minha objetiva com aquela deficiência. E também para as deficiências não visíveis, algumas, né? Ah, lá vem o cego, lá vem o moco, né? O povo ainda usa muito. É assim, chega. E sem falar que o surdo, ele não é obrigatoriamente mudo. Ele apenas Exatamente. não escuta. O mudo é quando não tem o seu aparelho fonador, né? Exatamente. E assim, são dessas questões que a gente queria tratar, a gente propôs aqui a Ivan. E assim, Ivan quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que tem alguma pergunta ou Tem questionamento. sim. A gente recebeu no via direct duas perguntas, né? Do perfil Áudio Descrever, colocou assim: eu normalmente uso o termo cadeirante para me referir a uma pessoa com deficiência física, nos membros inferiores que utiliza a cadeira de rodas para se locomover. Existe outro termo, o qual mais adequado? Sim, existe um debate, né, que o cadeirante agora pode ser considerado um termo capacitista porque resume a pessoa apenas à cadeira de rodas. Então, Sim, eu acho que o termo mais adequado seria usuário de cadeira de rodas, porque antes de tudo ele é uma pessoa que apenas utiliza a cadeira de rodas. Ele não é exatamente. intrínseco àquela cadeira. A cadeira é apenas um instrumento de locomoção para ele andar por aí. E às vezes, eu até pontuo, né, isso, que às vezes você utiliza a cadeira em específicos momentos, mas a pessoa é deficiente física e a pessoa às vezes só tem a mobilidade reduzida, mas faz o uso da cadeira em momentos pontuais de sua vida, né? Então não é o cadeirante, não é a cadeirante. E até nisso é uma terminologia capacitista, né? Mas é uma pessoa com deficiência física, no caso, algumas mobilidades reduzidas. Que em algum momento vai utilizar, né, daquelas tecnologias. Que Exatamente. E teve outra pergunta de Juliana, Ju, maravilhosa, nossa ai, amiga. a Juliana. Ela colocou aqui, por favor, vi uma defissa. Ela usa defissa para nós, né, pessoas com deficiência. Sim. Não é forma capacitista, gente, não é. Não, porque Não nós é. podemos. Exatamente. Vi uma defesa utilizando a terminologia retardado. Diz que não sou a única a se incomodar. Ela fez esse comentário assim, que É porque realmente. as pessoas não sabem, mas o termo retardado, ele vem justamente para inferiorizar as pessoas neuroatípicas. Porque quando é que a gente usa retardado? Para falar que uma pessoa tem menos capacidade mental. Uhum. Porém, esses retardados são pessoas que, falando
cientificamente, são pessoas com aquele atraso ou retrocesso De cognitivo, aprendizagem, cognitivo. de Exato. aprendizado. E agora não, eles estão banalizando, usando de forma pejorativa, que afeta diretamente a comunidade dos neuroatípicos. Sim. Como uma forma, infelizmente, de É, preconceito. preconceito e discriminação. Retardado, lesado, né? Utilizam muito. Ah, aquele ali é lesado, nem adianta. Infelizmente a gente vê muito, E, muito. infelizmente, essa informação que nós estamos passando aqui não chega para todas as pessoas. Entende? Também envolve a democratização da informação. Exatamente. Tem outra pergunta aqui, inclusive. Eu vi agora. O uso, a- o uso da hashtag para todos ver é considerado capacitista. O que vocês acham, Camila e Ivan? Eu acredito que seja uma forma de acessibilizar o conhecimento para deficientes visuais ou cegos. Porque o Instagram, de fato, ele é um pouco capacitista. Porque é Sim. bastante visual. Então não tem aquela acessibilidade plena para pessoas com deficiência visual. Porém, tem várias ferramentas que podem auxiliar, que é a questão do texto alternativo, que eu uso bastante nas minhas publicações. Uhum. E assim, é uma forma, uma estratégia quando o celular, né, das pessoas com deficiência visual, e quem quiser pode ativar esse recurso do audiodescrição, né? E Sim, assim, a gente utiliza a hashtag para todos ver justamente descrevendo o que tem na imagem, o que aquele recurso, né, do, da, do ledor, digamos assim, do celular não faz. Então, é justamente isso. Não seria uma estratégia de justamente da inclusão, né, das pessoas com deficiência visual. justamente. E, na verdade, todo mundo pode ver lá, pode ler E o tudo que hashtag. é bom para as pessoas com deficiência é bom para todo mundo. Se Exatamente. a gente está incluído, todo mundo está. E justamente, a inclusão é isso, para todo mundo. Não é só para Para gente com todas e todas. deficiência. Exatamente, é para E todos. todos. Exatamente. Então, vamos só ler aqui os comentários. Nossos telespectadores, não sei nem se é assim. Como vocês veem o esporte adaptado, Nosso público. deve ser adaptado no processo de inclusão. Isabela do @defici.encia. Parabéns pela live, obrigada. Nós que agradecemos. Então, como vocês veem o esporte adaptado no processo de inclusão? Ivan quer falar? Eu acredito que o esporte, como a educação, sejam instrumentos primordiais para que haja essa inclusão, porque é através do esporte que muitas pessoas mudam suas vidas, se sentem realmente incluídos, né? E que de fato Exato. seja feito por um profissional, porque se for feito por qualquer um, não tem efeito. Até assim, a própria saúde do bem-estar nosso. E aqui no É nosso estado a gente tem ótimos exemplos, né, de para-atletas clodoaldo, assim, a SADEFIC, a Associação de Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte. exatamente. E assim, a gente sabe que a saúde vai muito mais além do corpo, né? Mas é a mente. Então, quando a gente pratica um esporte, a gente muda totalmente, né? A questão da rotina do corpo. Então, assim, só há benefícios. Então, respondendo como vocês veem o esporte adaptado no processo de inclusão. Uma estratégia enorme de inclusão social. Com certeza. A professora Ana colocou importante discussão sobre capacitismo. Dantas Luciano colocou boa noite, amigos. Tô vendo aqui Maria Riniara, que estuda comigo. É uma minoria social opa, e não quantitativa, exatamente. Como Somos vocês veem o minorias em esporte? espaços de poder, né? Principalmente isso. Exatamente. Érica Gabriela Design colocou, minha amiga, grande amiga. Inclusive estive com ela hoje. Algo cultural, até, enraizado na nossa sociedade. Só acho que esse assunto deveria ser mais explorado, falado e exposto. Exatamente. Justamente por isso que a gente está aqui, não é, Igor?
não só é enraizado na sociedade, mas também é institucionalizado, né? A partir de certas políticas públicas de exclusão, acaba que ficando institucionalizado. E a gente que defende a inclusão, a gente que é anticapacitista, deve observar bastante quanto às pessoas que estão no poder, as pessoas que estão nos representando, né? Sim. Ver aquelas pessoas realmente que vão lutar para essa quebra, né, de barreiras, que Justamente. luta para a inclusão. A gente acha que a gente não tem voz, mas a gente precisa criar essas vozes, né? Que precisa se unir e realmente escolher um representantes de fato que representem. Juliana colocou, a gente gosta de expor o preconceito disfarçado de coitadismo. Sim, Hum, Ju, maravilhosa, tá aqui. Ju, a gente falou desse chão de você. Capacitismo. Precisa da quebra de barreiras atitudinais. Exatamente. A quebra, uma das principais barreiras é atitudinal. Porque às vezes existe uma barreira física, mas com a atitude de uma pessoa, ela se invisibiliza, né? É Não se porque invisibiliza, mas ela se é pessoas são algo ultrapassada. físico, né? Ideias não. Ideias a gente muda com o diálogo e não com a violência ou com é, a ação. A gente muda no diálogo, a gente muda conversando, a gente muda com informação e conhecimento principal. E assim, a gente sabe que o que constrói é conversa. E não guerra, Sim. não é ir de frente. Mas o diálogo constrói pontos. O diálogo constrói, né? Constrói mudanças. E é justamente isso. É falar sobre a inclusão, viver a inclusão e mostrar o que é a inclusão. Né? E Olha fazer a que inclusão. surgiu uma pergunta bem legal. Sim. Vocês veem o distanciamento no discurso do profissional de saúde em relação às capacidades e dificuldades que enfrentam as pessoas com deficiência? Em relação às capacidades e dificuldades que eu posso falar alguns exemplos que eu passei, sim. Que realmente o acesso não acesso, mas aquele serviço foi negado sim pela minha deficiência. Infelizmente. Infelizmente, né? O distanciamento do discurso. Sim. Porque, e também assim, dependendo da formação, né, daquele profissional, às vezes a questão da pessoa com deficiência nem é tratada na sua própria formação. E também eu acho que isso também está muito ligado ao laudo médico que nos dão, como se fosse uma sentença. Isso é. Ah, ele tem paralisia cerebral, então ele vai ser uma pessoa acamada, ele não vai falar, ele não vai andar. E não, a gente prova o contrário, né? Temos uma graduada agora fazendo mestrado e um E quase pedagogo. quase pedagogo. E a gente prova o contrário, porque laudo médico ele não deve ser considerado sentença de morte ou sentença de qualquer outra coisa, é apenas um diagnóstico. Exatamente. Eu tenho osteogênese imperfeita, mais conhecido como ossos de vidro, né? E, e assim, uma das sugestões que era o quê? Evitar o contato físico com alguém, deixar isolado dentro de casa. E não. Por quê? Dá sim para eu viver socialmente como qualquer outra pessoa, com algumas adequações, claro, cautelas e cuidados. Mas minha deficiência não vai me possibilitar de ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Por mais que muitas pessoas só vejam a questão médica, né? Ossos de vidro, ossos frágeis, mas isso é apenas uma das minhas características e também utilizo recursos, né? Estratégias para minimizar essa grande peculiaridade da minha deficiência, né? Uma doença rara, que muitos acham que não pode nem tocar, não pode chegar perto de mim, mas não é assim. Não é, jamais. Olha que Luana, minha amiga, falou que ela é residente de fisioterapia, que ela é uma ótima profissional. Ela falou, infelizmente, muitos profissionais de saúde agem construindo barreiras aonde deveriam haver pontes. Luana, inclusive, eu procurei algumas fisioterapeutas aqui na minha cidade. E fui negado, sinceramente, foi negado atendimento. Pela essa minha fragilidade, sim, óssea, mas um medo, um receio de conduzir, sabe?
mesmo a gente, meu pai e minha mãe, é, se comprometendo toda a responsabilidade, caso acontecesse alguma coisa, eles não teriam culpa, né? Não teria nada. Mas mesmo assim, alguns serviços eu tive que procurar outros profissionais para, para, para ser é, prestados para mim, nesses E no meus caso, anos. esses profissionais, quando se formam, eles fazem juramento, né? Que É devem verdade. atender todos, sem distinção, sem seletividade. E na Aí, prática é outra coisa. sim. Félix 2231 colocou: minha mãe teve paralisia infantil, porém voltou a andar, mas hoje, infelizmente, não aguenta andar muito. Porém, é super inteligente, mas nunca conseguiu um emprego. Essa que é Capacitismo. capacitismo. Muitas É, empresas, apesar da lei de cotas, elas preferem pagar multas do que contratar uma pessoa com deficiência, né? e muitas fazem apenas o contrato com a pessoa e a pessoa não precisa nem no ambiente de trabalho. Infelizmente, existe muito, 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 muito. Ou Mais do quando que se não criam novos cargos só para preencher e pronto. isso. E fala E que está incluindo. meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, monografia, em serviço social, eu falei justamente disso, dos espaços socioocupacionais. E um dos resultados foi o quê? Que a maioria dos cargos que as pessoas com deficiência estavam alocados não eram os que deveriam exercer, sabe? Os pedagogos não estavam em sala de aula. Estavam o quê? Lá na secretaria, na biblioteca. São subcargos, não é isso? Isso. Por quê? Porque não queriam adequar o ambiente de trabalho e fazem o quê? Faz o remanejamento da pessoa. Não, aí justamente isso. Será que é a gente que é deficiente ou o ambiente, o espaço que é deficiente? Mas o melhor disso tudo não é nem que o ambiente seja a coisa mais difícil de mudar. O mais difícil mesmo são as atitudes das pessoas, né? De como se Exato. comportar perante uma pessoa com deficiência. E justamente que vem a questão da barreira atitudinal, que Sim. ela é muito maior do que todas as outras, digamos assim. Franciele, muito obrigada. Ju colocou: as pessoas generalizam muito os tipos de deficiência. A deficiência em si, a visão de pessoa doente e incapazes, se aplica a todos na visão social e pouco se fala na vida real do deficiente. É verdade. Ah, é o deficiente, então coloque ele ali, né? Quando se fala, vem a boa e velha visão das pessoas se superando por levantar toda manhã e viver. Exatamente. Como se isso fosse algo de extraordinário, né? A gente se levantar todos os dias para ter uma Exato. vida normal como qualquer outra pessoa. Isso, a professora Aninha, a minha orientadora, não apenas minha orientadora de mestrado, mas eu digo de vida, uma grande inspiração e exemplo para mim, de profissional e principalmente ser humano. Ela está falando aqui: fale sobre o seu estudo no mestrado. Inclusive, eu estou fazendo minha dissertação com base em quê? Espaços e memórias de uma pessoa com deficiência que conseguiu ascensão social através dos estudos. Como eu disse lá no início da live, né? A educação mudou minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, completamente diferente de Camila, digamos, há 6 anos atrás, que estava em um quadro totalmente de autoestima lá embaixo, principalmente pela questão da deficiência. E hoje não, hoje eu sou realmente uma pessoa que me orgulho pela minha trajetória de vida, né? Não na visão capacitista, mas pela superar essa visão capacitista que eu tinha sobre mim, principalmente sobre mim, né? Que eu me enquadrava, né, justamente nessas locais, nessas designações que as pessoas me colocavam, eu incorporava isso. Então, hoje eu estou fazendo esse estudo, mostrando de como uma pessoa com deficiência, no meu caso, a deficiência física, conseguiu uma ascensão social. Que no caso a minha foi com base nos estudos, mas principalmente nos lugares e memórias, que são quem? São os agentes que foram totalmente essenciais para esse processo, que é a minha família, né, as pessoas mais próximas. Então, eu estou fazendo esse estudo e logo, logo vai ser público para todo mundo ver, ler
e querer conhecer um pouco sobre isso. E que mais mulheres com deficiência façam ciência, né? Exatamente. Por ser mulher na nossa sociedade sexista, machista, já Machista, sofre, misógina, exatamente, já sofre preconceitos. E quando se é mulher e com deficiência, digamos que esse grau é totalmente elevado. totalmente É, elevada. então é preciso todo dia reafirmar nossas capacidades, né, digamos assim. Que nós podemos sim, nós temos o poder de escolha, nós devemos escolher onde queremos estar, o que queremos fazer, né? Então, estar nesse processo, você não imagina o quanto você sabe, né, o quanto é magnífico. É Magnífico e importante, né? demais, 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 Fono demais. Camila Souza perguntou: vocês acham as séries e filmes representativos? Assim, Eu tenho uma, eu tenho um eu tenho pezinho uma opinião atrás. formada, hein? Pode falar. Porque o que é que acontece? Sempre quando tem um personagem com deficiência em novela, filme, sempre são atores ou atrizes sem deficiência interpretando esses papéis e nunca nos dão oportunidade de interpretarmos nossas próprias narrativas, entende? Além que às vezes, né, filmes, novelas, enfim, adquirem, né, uma deficiência e a maioria delas são superadas, né? As pessoas se curam, né? Como se uma pessoa com deficiência não pudesse viver feliz. E é A tudo maioria. muito, e também é muito, tudo muito estereotipado, como se a mocinha fosse a com deficiência, ou quando se não, todo vilão tem uma deficiência, então meio que Sim, vilaniza a deficiência. Ou como se fosse um castigo, né? um castigo, exatamente. Uma forma de aprendizado, né? Sim. Enfim. Nunca, nunca são narrativas do dia a dia, como se fosse do Não. cotidiano mesmo. Se são pontuais, bem pontuais, né? Assim. É Eu bem agora vi a memória estereotipada. da novela da Globo, inclusive, que era uma personagem, ela, Luciana, ela foi andar de ônibus, né? Não sei se você chegou a ver essa cena. Que Sim, realmente, imagine, muitos e muitos passam por aquilo. Uma vez eu fui tentar andar no transporte público aqui na minha cidade. E o que eu vi era dizer, ela vai passear. Pra que a gente tá apressado, a gente tá perdendo tempo, não sei o quê. Eu fora ouvi que isso, aquele sabe? A única personagem vez. aquele personagem era muito estereotipado, era uma modelo, né, que sofreu um acidente e que a gente sabe que a realidade não é aquela. Ela tinha uma alta posição financeira, né? E quando são pessoas com Exato. deficiências pobres, porque a maioria das pessoas com deficiência são mulheres negras e pobres. Igual, justamente. Vive em Então, na condições. realidade, é, são vulneráveis socialmente. Juliana colocou aqui. Qual a contribuição que vocês acham que ainda falta para normatizarmos nossas vidas e imagens e quebrar todo esse paradigma ao nosso respeito? Qual você acha, Ivan? Quais Eu considerações? acredito, Gil, que seja a gente ocupar mais esses espaços de representatividade, de dizer quem nós somos, que nós não somos aquelas imagens estigmatizadas que criaram durante muito tempo, e dizer que é preciso primeiro se reafirmar todos os dias, né? Como pessoas com deficiência, e Exatamente. lutar por esse sistema anticapacitista. É justamente compor os espaços sociais. Que, Sim, como eu disse lá no início, não foi feito para nós. Mas vai ser feito por nós e para nós, né? Nossa principal bandeira é isso. Fazer que esse mundo que não é inclusivo, a gente faça inclusão dele. Faça e um mundo. principalmente eu acredito que haja uma intersecção em todos os movimentos sociais, porque nós estamos presentes no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento feminista, Sim, mas será que esses movimentos nos dão oportunidades da gente ter opinião, ter uma voz ativa? ter um espaço, né?
do que A maioria adianta, não. né? Infelizmente. Então a gente cria nossas próprias narrativas. Sim. Então é isso, a gente precisa, porque a gente é um ser humano constituído geral, né? Então a gente tem nossa questão, né? Então a gente precisa estar interligado com e tem que se unir, justamente para mudar, né? Precisamos se unir. É, já estou louca para ler só estudo e mestrado. Breve vai estar público. Eita, como tem que comentar. A realidade é bem diferente. É. Por isso queremos mais trabalhos como Special. Você assistiu Special? Não Tem assisti. na Netflix. Mas vou assistir hoje, vou começar hoje. Prometo. É, você acaba em 4 horas, porque os É, episódios são curtos. pois eu vou começar hoje. Que pena que estou em reunião. Dei uma fugidinha para vigiar vocês. Muito Minha obrigada. prima, que Não adianta, não adianta ter visibilidade e algo alimentado por uma visão romantizada e exatamente. estigmatizada. Representatividade é tudo, representatividade é tudo. Na minha opinião, os equipamentos necessários para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências é a minha maior dificuldade. Cadeiras de rodas adaptadas, hortas e próteses. Sim, inclusive é uma crítica que eu tenho muito a se fazer, que esses equipamentos são de um valor muito alto. Geralmente é um valor, Tem assim, muita de receber quase pelo Estado. inacessível. Infelizmente. Exatamente. E assim, deveria ter justamente essa maior incentivo, digamos, já que o Estado, às vezes, ele não oferece, porque não oferece um incentivo, né? Para aquele equipamento se tornar mais acessível à população. É, desde criança, a pessoa com deficiência precisa desses equipamentos desde bem cedo. Sim. No meu caso, eu preciso fazer fisioterapia, Ivan também, né? Então, às vezes, a gente tem que acessar, digamos, eu já vi as publicações aqui de Ivan, ele foi para uma academia convencional. Não tinha um específico, né, para nós, pessoas com deficiência. Não tinha aparelhos adequados, não tinha ali, não é? E nós precisamos, além do local, uma pessoa que nos faça o auxílio, né? Não é Isso. só você ir para uma academia e Não. Existe um documentário na Netflix chamado Chris Crips, Camp. sobre a luta das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. É incrível, mas depois eu vou procurar. Eu Vou anotar assisti já aqui. esse documentário também, é muito bom. E a gente vê como nos Estados Unidos a luta começou bem antes do que daqui, sabe? E é A muito gente, má. O próprio documentário já vale bastante a nossa luta, sabe? Já é bem recompensante. aqui no Brasil, infelizmente, essa luta, né, a questão é bem atrasada. A Lei Brasileira de Inclusão começou a ser pensada muito tempo atrás e só foi promulgada agora, em 2015. Super recente e só foi implementada em 2016, então é uma lei recente. E que infelizmente não está sendo totalmente, né, Colocado em prática. colocada em prática, justamente. Pois é. Ivan, recebeu mais Mas alguma pergunta? o nosso país é bastante rico em leis, porém, quanto à execução delas, é triste. É triste, é bem complicado. Como faz Como para você? É do documentário? Sim, mas gente. Não. A gente tava até falando sobre isso, essa questão política meio delicada. Não vamos tocar muito nesse assunto. sim, Estamos na luta, sim. E a gente não precisa estar em um cargo político para fazer a inclusão. Não precisa. A gente somos cidadãos que elegemos representantes e que devemos cobrar e além de cobrar, fazer, né? nós mesmos nessa live já é um ato político. Duas pessoas com deficiência
ensinando mais pessoas com ou sem deficiência, já é um grande avanço, porque quando que a gente ia ter isso? Pois é. A gente está aqui dialogando com várias pessoas, né, sobre a inclusão, aprendendo também. E é um ato político, um ato de reconstrução Resistência, sim, e com resistência. certeza. Sim, pois é. Pois, tem mais alguma pergunta? Dani, lá de Lavras, Minas Gerais. Eu sou do grupo. Eu me perdi aqui nos comentários, gente. Não, estamos na luta, não, nesse... E vamos mudar o mundo, vamos mudar não somente o Brasil, mas tornar esse mundo pra gente, pra todo mundo, na verdade. Não só a gente, nós, pessoas com deficiência, mas pra todos. E que inclusão é isso? Inclusão é pra todo mundo, sem distinção de nada. Exatamente. Ivan tá vendo aí como o Stanley passou essa live? E você dizendo, eu tô com vergonha, eu tô com medo, não sei o que, vai dar certo. Vai dar Olha certo. aí, Dani falando, as mães especiais de Lavras, falamos que somos 300 do filme. No filme. Sim. É Só que aquele no filme traz. filme matavam as pessoas com deficiência, né? No É, filme 300. eram outros tempos, né? Onde as pessoas diferentes, que fugiam da normatividade, que é justamente desde aí que mostra a questão do que a pessoa pode oferecer, né? Na É, produtividade, digamos assim, ela é vista, né? As pessoas com deficiência, muito tempo, eram vistas como improdutivos, incapazes, então era o quê? Escanteados. Oi, pessoal, Jufi Guerreiros. Guerreiros. Oi, pessoal, qual museu ou espaço cultural mais acessível que vocês foram? Eita, Ivan, fala aí. eu lembro que ano passado teve uma exposição acessível para deficientes visuais aqui em Natal, que era portátil. Mas eu não sou muito de ir em museus. Eu confesso que eu não viajei ainda muito. Até então nunca viajei tanto. Mas os locais, digamos assim, museus que eu visitei, não ofereciam acessibilidade. Não ofereciam. O próprio aqui da minha cidade, quando eu fui, teve algumas salas que eu não conseguia acessar pela porta, Inclusive, a porque Biblioteca Municipal da de Mossoró não é acessível, né? não é acessível. É uma vergonha. É uma Sim, vergonha. É uma vergonha. Uma vez eu tinha um evento e eu precisava, né, ir. E disseram, não, tem um elevador que você entra por trás. Gente, essa questão também de colocar acessibilidade atrás de lá é uma questão, uma vergonha, porque é como se a inclusão não pudesse ser vista, sabe? Uma coisa a vergonhosa. gente, sim, Então, aí eu cheguei aí. Só que eu cheguei lá, o elevador tava quebrado. Então, não tinha como eu entrar. E o evento seria no segundo andar, então não tive nem como entrar para dentro do museu, da biblioteca, e nem acessar a sala, né, que seria o evento. Então, assim, em termos de acessibilidade, Mossoró tá muito atrás. pois E é, por que cabe ao poder executivo, né, municipal. mudar, justamente? Porque nós mães que nos unimos para combater o combate. As ações voltadas para a inclusão e acessibilidade são para todos os seres do planeta. Sim. Porque Camila, inclusão é eu para acho que todo já vai mundo, na fazer uma verdade. hora de Não é só. live. Faltam 5 minutinhos, então a gente já pode ir finalizando. Todos nós E, teremos um dia de uma dificuldade de locomoção. Sim. e eu queria, antes de terminar, divulgar que quarta-feira a gente já vai ter outra live, né, Camila? Cada um dos seus perfis. Exatamente. A Eu vou quarta-feira à deixar noite. a sua de que hora? A minha será às 21h. Pronto, a Às minha 9 horas será da de noite. 7. Mesmo horário. Isso. A minha vai falar sobre a questão do isolamento, né? Da questão
da quarentena no que diz na violência contra a mulher, que infelizmente é uma coisa muito presente na sociedade. A gente que acha que já superamos, mas não, gente. E principalmente agora, em tempos de isolamento social, o número de violência contra a mulher está muito grande. Nós vamos trazer aqui uma E advogada as para mulheres relatar. com deficiência são as que mais sofrem, né? Sim, Porque são não os que mais conseguem sofrem. denunciar, não conseguem ter acesso à Exatamente. proteção. Querendo ou não, tem inúmeros tipos de violência que fazem que a mulher esteja sempre ali, sendo vítima e sem voz. Vai E ficar também lá, lá no, salva. e também divulgando a minha live, que vai acontecer quarta-feira, às 19 horas. Dá Vamos tempo pra falar assistir as duas, sobre. viu? Assista as Dá. duas. Sim. Vamos falar sobre representatividade da pessoa com deficiência. Eu vou Vai ser deixar ótimo. todas as informações lá nos meus stories. Quem não segue Ivan, siga Ivan. Aqui, Também quem Ivan não Maró segue com dois Camila, N. Aquele momento, né, de, enfim, de seguir a ele. Vocês não vão se arrepender realmente. E dá tempo pra assistir quarta-feira as duas lives. De Ivan de 7 horas e a minha de 21. De 9 horas da noite. A amei mesma seu vai. batom, Camila. Depois eu te digo a referência dele. Certo? Pois eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui presentes. E principalmente a Ivan por estar aqui. Por ter aceitado esse convite, né, Ivan? E vamos isso, vamos à luta, sempre. Sempre. Pois é, pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui, se disponibilizaram e construir esse momento de discussão pra gente, conosco. E que seja apenas os primeiros de muitos que precisamos fazer para realmente para tornar nosso mundo bem mais inclusivo. Então, é isso. Tchau. Tchau. Salva a live.